Olá, olá, olá! Seja bem-vindo ao canal Descomplicando e nessa videoaula de hoje aqui no Projeto Vida a gente vai falar do RNA. Então um resumo rápido a respeito da estrutura e da função. Então, vamos lá! Nessa videoaula de hoje você vai aprender, vou enfiar na sua cabeça, tá? E você não vai mais esquecer o quê? Do que o RNA é formado, quais as bases nitrogenadas que compõem o RNA e ainda exemplos de funções que o RNA pode ter. Eu não vou entrar em detalhes nesse ponto, o que é tudo isso, porque eu já falei na videoaula anterior sobre o DNA, mostrando para você cada ponto do que é isso aqui. Então dá uma olhadinha lá, porque senão essa aula vai ficar muito extensa. Então eu vou no ponto principal aqui. Observe, aqui eu tenho a estrutura de um nucleotídeo, tá? Só que olha o pequeno problema aqui. Aqui eu tenho uma desoxirribose. No RNA, a primeira diferença é essa. No lugar desse hidrogênio, eu tenho o quê? Um OH. Está oxigenado no carbono 2' da desoxirribose, tornando-a uma ribose. Então, no RNA, o açúcar é uma ribose. Ácido ribonucleico é o nome dele. Então, uma ribose, porque no carbono 2' você tem aqui um OH. Primeira diferença com relação ao DNA. Segunda diferença está aqui, ó, nas bases nitrogenadas. Aqui pode estar ligado ou uma adenina, ou uma guanina, ou uma citosina, ou, olha aqui, atenção, ou, e atenção nesse ponto aqui, ó, nesse radical metil, ó, ou sumiu o metil, virou, a timina virou uma uracila. Tá? No RNA nós não temos a base nitrogenada timina ligada aqui, mas sim uma uracila. Então qualquer uma dessas quatro podem estar ligadas ali. Tá? E aí, como não é uma desoxirribose, o nome dos nucleotídeos mudam. Né? E aí um nucleotídeo formado pela base adenina vai se chamar então adenilato somente. Um nucleotídeo formado pela base citosina, um citidilato. Um nucleotídeo formado pela base guanina, um guanilato. E um nucleotídeo, agora não tem timina, formado pela base uracila, uridilato. Tá? Agora, uma outra coisa bem importante para você aqui entender é o seguinte: o RNA, ele, na grande maioria das vezes, ele é uma macromolécula, ele é muito grande. Tá? E o fato dele ser muito grande e ser simples fita faz com que ela fique se serpenteando, assim, digamos assim, e ainda uma adenina que está lá naquela ponta possa dobrar, né, na fita e ligar, por exemplo, com a uracila da outra ponta. Né? Uma citosina pode se ligar a uma guanina de um outro ponto. Ele pode se dobrar. Tá? E uma coisa importante que vale a pena você ficar atento e que pouca gente fala é o seguinte, é que a adenina vai ligar com a uracila, a citosina com a guanina, a citosina com a guanina, mas também tem um outro tipo de ligação aqui, tá? Que pouca gente fala, que é da uracila com a guanina. Esse tipo de ligação é chamado de pareamento não Watson e Crick. Tá? Então, pode acontecer essa ligação, é bom que você fique atento, tá? Nas suas provas. Muito bem. Bom, exemplos de funções. As funções dos RNAs estão atreladas às classes, aos tipos dos RNAs. Por exemplo, se for um RNA mensageiro, né, que é aquele que vai surgir lá no processo de transcrição, quando um gene é lido e transcrito no RNA mensageiro, que é processado, ele vai carregar aquela informação genética, né, a informação daquele gene, para que seja traduzida lá na proteína equivalente àquele gene. Então, o RNA mensageiro, ele carrega uma mensagem. O RNA transportador, tá, que vai ser encontrado lá no citoplasma da célula, né, ele vai transportar o quê? Resíduos de aminoácidos específicos para participar no processo de tradução. Né? Então, ele tem a função de transporte. Além disso, nós temos o RNA ribossômico.
E o RNA ribossômico, ele é constituinte. Por quê? Porque ele constitui, ele forma, ele participa nessa formação dos ribossomos, né, que é uma mistura de RNA com proteína, tá? Então ele é constituinte. Além disso, existem outras classes de RNA que fazem reações químicas, né? Por exemplo, catálise, que são as ribozimas, né? Eles fazem reações químicas como se fossem proteínas na célula, como se fossem enzimas, né? Então, são as ribozimas. Tá aí um exemplo de função para você. E um plus. Eu não vou falar o nome do vírus, mas você sabe, nesse momento, né, que a gente está vivendo, né, esse vírus que você acabou de pensar, que descontrolou o mundo, assim, eu não posso falar o nome do vírus porque eu fiquei sabendo que o YouTube corta vídeos ou impede divulgação, sei lá o que, de todo vídeo que fala sobre esse vírus, tá? Enfim, esse vírus, que você sabe qual que é, no material genético dele, o material genético dele é um RNA, né? Então, você tem tanto material genético, né, das espécies, dos organismos formados por DNA ou RNA. No caso desse vírus, é um RNA. Ele é um RNA vírus, tá certo? Eu espero de coração que essa videoaula tenha ajudado você aí nesse resumão, né? E fique bem!